Nós estamos aí diante de um julgamento que é a maior aberração jurídica que o Brasil já viu, que está maculando o judiciário ao ponto da população ver hoje o judiciário como a maior ameaça para a nossa democracia. Tudo já estava certo. O teatro foi feito de péssima qualidade e todo mundo sabe que pessoas inocentes serão presas. Aí do nada acontece algo que pode parar tudo. Já aconteceu com você e alguma vez na sua vida você está passando por uma fase terrível, um problema onde você acha que não tem solução, de forma inexplicável, algo acontece que muda tudo e que a gente chama de intervenção divina ou providência divina? Eu acredito nisso piamente. E eu tenho a sensação que está acontecendo agora no nosso país. Em meio à promessa de tarifaço de 50%, empresários defendem que a STF devolva a elegibilidade de Bolsonaro, conceda anistia e encerre inquéritos contra a direita. É isso mesmo. Diante da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, empresários de diferentes setores econômicos passaram a defender que o Supremo Tribunal Federal reverta a inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, conceda anistia a opositores e encerre inquéritos abertos contra lideranças de direita, como gesto concreto para demonstrar que o Brasil está disposto a restabelecer sua estabilidade institucional e reconquistar a confiança internacional. Assustados com a medida de Trump anunciada, empresários têm procurado articulação com o Planalto para auxiliar na busca por uma solução diplomática e conter a escalada da tensão entre os dois países. O Conexão Política apurou que representantes do setor privado tentam se aproximar do governo com propostas de articulação externas. Sob condição de reserva, alguns empresários afirmaram que é preciso evitar confronto direto com os Estados Unidos. E mais do que isso, responder às sinalizações feitas por Trump, que foram além de justificativas econômicas. Na carta, o pedido de Trump foi claro: encerre a perseguição contra Jair Bolsonaro. Cego pelo ódio, Lula convoca Alckmin para tratar de tarifaço. Medidas saem até terça. É isso mesmo. Alckmin foi convocado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma reunião em Brasília. A CNN apurou que o encontro vai tratar dos últimos ajustes no decreto de retaliação aos Estados Unidos, que deve ser publicado até terça. O vice-presidente vem sendo considerado figura central na estratégia brasileira para enfrentar as novas tarifas impostas pelo governo Trump. Em conversas com jornalista nesse domingo, durante evento em São Paulo, confirmou que o decreto regulamentado a reciprocidade tarifária será publicado nos próximos dias. A expectativa é que o texto seja divulgado até a próxima terça. A primeira coisa que eu tenho certeza é que com a elite que nós temos, o Brasil merece virar a Venezuela. Mas eu tenho pena de muita gente boa do povo e de parte da elite que não merece isso. Mas é uma elite míope, curto-prazista, disposta a sacrificar valores no altar de algum retorno e alguma migalha imediata, e que não entendeu que o Brasil já é basicamente uma ditadura, um estado de exceção, uma Venezuela, e que se nada for feito, que se a pressão não for colocada no Congresso, mas sim no Trump, Bolsonaro pede ajuda, diz para não fazer tarifa. Com essa elite, nós não corremos o menor risco de dar certo. E olha, eu digo isso com tristeza no coração, porque eu conheço vários. Eu conheço muito empresário. E empresário, via de regra, pensa assim. Ele tem o patrimônio dele no Brasil, está alocado nos negócios, e ele fala: não, cara, não, Rodrigo, não pode. Isso é muito ruim para o país, vai dar munição para o Lula. Munição para o Lula é argumento de Miriam Leitão. Para com isso, gente. Esse pessoal acertou alguma coisa nos últimos 4 anos? Ah, é culpa do Bolsonaro a tarifa. O Bolsonaro não é presidente há algum tempo, quase 3 anos. Mas por que então que a Argentina está negociando livre tarifa para 80% das exportações? O que acontece com um vizinho bem ao lado e com o Brasil? Por que o Trump tem um tratamento tão diferenciado? Por causa do Bolsonaro? Essa gente é ridícula. Isso aqui é sanção econômica. O Brasil foi o pior afetado
Mianmar, Laos, Camboja, Tailândia, Bangladesh, ninguém chegou no patamar do Brasil. E o Trump explicou o motivo. Ele explicou. Mas, por algum motivo, a tucanada toda que escreveu Cartinha pela Democracia e fez o L, não quer aceitar, não quer entender. Porque dói constatar que o Brasil está virando, ou já virou, uma Venezuela. E que essa talvez seja a nossa única chance, ou última, de salvá-lo. Pressionando quem? O Trump? O Bolsonaro? Não, cara pálida. O STF, o Senado, os seus despachantes donos do poder. A Globo está casada com o sistema, vamos ver até quando. Fiesp, os banqueiros, o agro. Então, ou os donos do poder se unem para pressionar Lula e Alexandre de Moraes, os culpados, ou vamos cruzar o braço e ver o Brasil virar Cuba, Venezuela, Nicarágua, que está virando. O que eles acham? Que vai haver uma eleição limpa em 2026 e que o Tarcísio vai nos salvar e que o Brasil é isso mesmo? Ah, Rodrigo, o Brasil nunca vai ser o que você quer, bosta na água. E o Tarcísio é o melhor que tem. Esse é o argumento de quem entregou o Brasil e não está entendendo o que é o PT e o Lula. Sendo que eles nunca fizeram questão de esconder. O Lula está gostando. Ele tem preocupações porque ainda existe o centrão fisiológico e a possibilidade de um impeachment. Mas o Lula e o Dirceu querem o pior para investir na crise. Mas o centrão, os tucanos, vão fazer o jogo do PT? Ou vão falar, a culpa é tua, PT? Chega, a culpa é tua, Xande. Acabou. Brincar de Venezuela tá caro demais. Essa tem que ser a reação. Trump deixou muito claro, logo no começo. Bolsonaro não é culpado de nada. Um líder forte, negociador, duro, honesto, ama seu país. Estarei observando muito de perto a caça às bruxas. Deixem Bolsonaro em paz. Que parte não entenderam? Pedro Cerise, do mercado financeiro. Lula tem muita sorte. Trump vai dar vida extra ao molusco. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A eleição é ano que vem. E não vai ser justa. O incumbente sempre sofre quando há uma crise econômica. Sem essa de que o Lula vai conseguir criar uma narrativa de que a culpa dos problemas econômicos é do Bolsonaro. Esquece. Se começar a sofrer, o empresariado vai olhar com raiva para o governo. Isso é elementar. Quem imaginaria que se aliar ao Irã, Venezuela, Rússia, tudo quanto há ditadura, mequetrefe, defender o Hamas, ficar xingando o Trump, perseguir adversários com juízes. Quem diria que a nossa diplomacia medíocre, falando porcaria o tempo todo, iria gerar essa situação? Acharam que o Joe Biden ia durar para sempre. Lula comparou Trump ao nazismo. Moraes suspendeu o X. Janja xingou o Musk. Lula deixou a embaixada dos Estados Unidos vaga. O STF emitiu ordens secretas contra plataformas americanas. O Lula recebeu navio de guerra no Irã. O Alckmin foi à posse da turma terrorista. Lula elogiou Cristina Kirchner, condenada por corrupção. Trouxe pela FAB a primeira-dama corrupta do Peru. Comparou Israel ao nazismo. Mas, de alguma maneira, a elite tucana quer que o Bolsonaro faça alguma coisa para impedir uma das últimas cartadas que temos com a ajuda do homem mais poderoso do mundo em prol da libertação do Brasil. Volto a dizer, como elite dessa tucana, o Brasil merece virar a Venezuela. Mas eu sei que tem muita gente boa que pagaria o pato e não merece. Tem um grande culpado que não é nem o Lula. O Lula é o segundo. O grande culpado é Alexandre de Moraes. Está na carta do Trump.
Ou o STF recua, e isso só vai acontecer se tiver uma pressão muito grande da classe empresarial, dos donos do poder, se eles entenderem que não vai ficar em 50%, vai para 100% a sanção, que o Brasil vai virar Venezuela, e não vai acabar aí, vem Magnitsky. Ou o STF recua, ou não vamos mais brincar de Venezuela, vamos virar. Marsiglia resumiu bem. Sem dúvida, a carta de Trump nos coloca em uma encruzilhada que apenas as próximas eleições nos fariam enfrentar. Só que não são eleições limpas, ninguém acredita nisso. Ou repensamos os passos do STF contra nossas liberdades e do governo a favor de ditadura, ou parabéns aos envolvidos. O Brasil vai se fechar de vez e vamos virar Cuba. Ou vai ou racha. O que não dá, e eu consegui convencer alguns empresários, conversando com eles, é para manter o status quo, achando que é a normalidade. Eu ainda virei para algum deles e falei assim, vocês têm exemplo próximo. Eu estou há 2 anos e meio sem passaporte, sem rede social. Isso já é uma ditadura. Vocês me conhecem, sabem que eu sou honesto, que eu não fiz nada. O que mais vocês precisam de alerta para entender o que está acontecendo com o Brasil? Ludmila, chegou a vez do Brasil. Alexandre de Moraes, que custava muito caro, agora se tornou um preço impagável. Será abandonado, assim se espera. O Brasil deve ignorar a sanção de Trump a Moraes. Vida que segue. E uma saída honrosa para o pavão supremo se ele virar embaixador na Europa. Olha a cara de pau deles. Eles escrevem essas coisas sem nem ruborizar. Agora é hora de união de todos os brasileiros. Não pode existir polarização quando o país é atacado. O país não está sendo atacado. O regime tucanopetista do Xande e do Lula está sendo atacado pelo Trump, que quer libertar o povo brasileiro. Mas eles sempre fizeram essa confusão deliberada. Se você critica o regime chinês, você critica o povo chinês. Se você critica a turma do Fidel Castro, você é contra o povo cubano. E óbvio que a gente sabe que é o contrário. Esses povos são escravos dos donos do poder, como o brasileiro já o é. Já aconteceu com você e alguma vez na sua vida você está passando por uma fase terrível, um problema onde você acha que não tem solução, que você vai ser destruído, que é o fim de tudo e de repente, de forma inexplicável, algo acontece que muda tudo e você sai de lá mais forte, ou algo acontece para te salvar, que a gente chama de intervenção divina ou providência divina? Eu acredito nisso piamente. Na minha vida isso já aconteceu mais de uma vez. E eu tenho a sensação que isso está acontecendo agora no nosso país. Nós estamos aí diante de um julgamento que é a maior aberração jurídica que o Brasil já viu, que está maculando o judiciário ao ponto da população ver hoje o judiciário como a maior ameaça para a nossa democracia. E aí tudo já estava certo, né? O teatro foi feito de péssima qualidade, mas as condenações já estão escritas, as decisões já foram decididas e todo mundo sabe que pessoas inocentes serão presas e a direita continuará sendo perseguida. Aí do nada acontece algo que pode parar tudo. E tudo depende de uma pessoa. Vamos lá. Chega o recesso, os ministros do STF entram em recesso, o ministro Fachin fica como ministro plantonista, né, de plantão, o juiz de plantão. A defesa do Felipe Martins entra com não é uma medida cautelar, como é que é o nome? Esqueci o nome. Ele entra com um documento, com uma petição, para suspender o julgamento, porque eles têm provas de que foi feito com o Felipe Martins foi ilegal, a coleta de provas é ilegal, tem provas que foram forjadas, tem provas que são inexistentes. E todo mundo achou que ia cair na mão do Fachin. O Fachin teria que decidir se suspende ou não, já que ele agora é o juiz plantonista, o ministro que está de plantão, já que o resto está de recesso. Só que não cai na mão do Fachin. Como o Fachin está nesse momento ocupando a cadeira de presidente do STF, temporariamente devido ao recesso, ao invés de cair na mão do Fachin,
caiu na mão deste homem aqui, o ministro André Mendonça. André Mendonça, que nos últimos meses tem nos dado muito orgulho ao se posicionar ao lado da verdade. E a gente sabe que se posicionar ao lado da verdade não é fácil. Não é fácil, a perseguição é terrível. E olha só, Mendonça será relator de pedido de suspender a audiência sobre golpe. Matéria: ex-assessor presidencial Felipe Martins solicitou a suspensão das audiências do processo que investiga a tentativa de golpe depois das eleições de 2022. O STF distribuiu o pedido ao ministro André Mendonça na sexta-feira. Eis a certidão. Martins é réu chamado de núcleo 12 da denúncia do PGR, quer interromper as audiências até que seja julgado seu recurso contra a decisão de Alexandre de Moraes. O ministro vetou depoimentos do ex-presidente Bolsonaro e dos filhos dele, Eduardo e Carlos, além do ex-PGR Augusto Aras, indicado por Martins como testemunhas de defesa. Além do veto às testemunhas, outros aspectos do processo, como a competência do STF para julgar o caso, a ausência de intimação de testemunhas de defesa e a falta de tempo para análise das provas, também foram questionadas pela defesa do ex-assessor, conduzida pelo advogado criminalista Jeffrey Checchini. A análise do pedido de liminar ficará sob responsabilidade de Mendonça. O ministro mantém suas atividades normais apesar do recesso do Supremo, que se estenderá até o final do mês. O pedido busca especificamente a concessão da medida liminar para interromper as oitivas, programadas de 12 a 21 de julho, enquanto o recurso contra a decisão de Moraes não for julgado. Em seu perfil no Instagram, Checchini, e aqui o Checchini falou sobre isso no Instagram dele. Gente, se o Moraes... porque assim, é óbvio que a defesa não teve acesso aos autos por completo, o Felipe Martins não teve acesso à geolocalização dele para ele provar que não estava naquela suposta reunião, e a oitiva dele é quarta-feira, então isso aí tem que ser votado, tem que ser decidido antes de quarta, e pode suspender tudo. Pode causar que isso seja levado ao plenário, pode mudar o juiz, relator. É tanta coisa que pode acontecer, tudo nas mãos. E aqui eu quero falar, tudo está nas mãos deste homem que o Brasil admira e que nesse momento a gente só peça que ele entenda que nós estamos pedindo um clamor, nós estamos clamando pela justiça. O senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor não está vendo o que eu estou passando? O senhor não está vendo a tempestade? O senhor não está vendo esses gigantes que estão se levantando contra mim? O senhor não está acompanhando o que eu estou sofrendo, o que eu estou vivendo e o que eu estou passando? Como que o ímpio, o senhor sendo justo, prospera na sua injustiça? Como eles podem aparentar uma vida tão boa? Você precisa entender que o passar pelas tempestades tem um propósito. Tem um propósito não de você naufragar, mas de você de um lado depender de Deus e de outro ser capaz de superar os adversários e as adversidades. Ministro, que não sejam só palavras, que seja um estilo de vida, que a sua crença seja forte nesse momento. Nós estamos diante dos ímpios. E a gente só precisa de algumas pessoas com coragem. Só isso. Basta que algumas pessoas se ergam com coragem bastante para a gente lutar contra esse mal que está avassalando o nosso país. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.